Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente vai falar agora a respeito de área de polígonos. Eu imagino que você já tenha trabalhado as aulas anteriores, resolvido exercícios. Isso é fundamental para todo o trabalho que a gente está construindo aqui. Eu quero que você dê uma olhada comigo no seguinte. Bom, na aula anterior a gente falou a respeito de área de um triângulo e agora eu quero te falar a respeito de área de um polígono. E eu gostaria que você, área de polígonos, e eu gostaria que você tomasse cuidado com um detalhe importante nessa história, que é o seguinte. Bom, quando a gente pensa em polígonos, a gente precisa definir o seguinte. Olha comigo, eu vou te dizer que nós temos aqui um grupo de pontos definidos nessa história e vou te mostrar que eu tenho o seguinte. Olha comigo, eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto C, depois nós temos um ponto D e nós temos aqui ainda um ponto E, ok? Então nós temos lá, deixa eu botar um ponto E até sobre o eixo que está colocado ali. Perceba uma coisa, a maioria das pessoas bate o olho no enunciado e ela quer fazer o quê? Ela quer seguir, deixa eu trocar isso daqui por, desculpa, deixa eu botar aqui um ponto B, deixa eu colocar aqui um ponto D, só para diferenciar uma coisa aqui. E as pessoas querem seguir a sequência alfabética, né? O cara quer olhar, eu tenho lá 3 pontos, 4 pontos. Quando é 3 pontos, não precisa fazer a figura, não tem que se preocupar com isso. Mas se eu tenho 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 10 pontos, as pessoas querem fazer o quê? Eu vou de A para B e de B para C e de C para D. Mas se a gente fizer isso, você não vai formar uma figura com 4 lados. É importantíssimo que eu sempre sugiro que você faça o seguinte: comece essa história pela letra que lhe comumente é a letra inicial. Você vai dizer, professor, letra A. Ok, para mim também. Começaria pela letra A. Tome o sentido horário anti-horário que é mais convencional para você. Sentido horário. Então dá uma olhada. A figura que a gente vai formar, e aí você toma esse sentido e vai pegando os pontos na sequência. Eu tenho que sair do A, o próximo em sentido horário é o C. Então eu vou de A para C. Cheguei no C em sentido horário, o próximo é o B. Saí do B, o próximo em sentido horário é o D. E de D para A, o próximo em sentido horário é o A. Legal. Você acabou de formar o quê? Você acabou de formar o nosso polígono. Você me diria nesse caso que a área deste polígono, olha comigo, a área deste polígono vai ser opção número 1. Uma das sugestões que se faz é que você, isso é um quadrilátero. Conforme você já deve ter visto na geometria plana a gente vai dizer o quê? Que um polígono qualquer pode ser dividido em triângulos. Por exemplo, um quadrilátero pode ser dividido em 2 triângulos. Se nós fizéssemos isso, você ia pegar e me dizer, professor, ia ter um triângulo para lá, ia ter um triângulo para cá, eu vou calcular a área dos dois, vou somar as duas. É uma ideia. Só que esse processo costuma ser um processo bastante trabalhoso. A gente consegue abreviar essa história fazendo o seguinte, olha comigo. Bom, eu vou começar dizendo que o meu ponto de início é o ponto A e que o meu sentido é o sentido horário. Você vai pegar e vai pôr aqui, área é um meio que multiplica o módulo do determinante. E aí perceba, como seriam 2 áreas de triângulos, eu estou colocando o quê, pessoal? Um meio continua aqui, porque ele, na verdade, é como se a gente tivesse feito uma evidência entre as ideias que nós tínhamos. Agora, dá uma olhada no que vai acontecer. O primeiro ponto é o ponto A, XA, YA. Na sequência, o ponto C, XC, YC. Na sequência, o ponto B, XB, YB. Em seguida, o ponto D, XD, YD. Você fez ponto A, ponto C, ponto B, ponto D, você volta para o ponto A. X do ponto A, Y do ponto A. Isso está colocado lá. Professor, mas espera aí, e eu poderia fazer isso desse jeito? Na verdade, o que a gente tem aqui é uma adaptação da possibilidade de trabalhar com o quê? Trabalhar com 2 triângulos. Mas isso sempre funciona? Isso sempre funciona, não há problema algum com essa ideia. O que você vai me dizer, contudo, é que, olhe com atenção, eu necessariamente preciso saber a ordem dos pontos. Isso me diz uma outra coisa. Se eu preciso saber a ordem dos pontos, eu necessariamente, quando eu tenho mais de 3 pontos, tenho que fazer a figura. Certo? Eu não tenho saída, a gente tem que fazer a figura. Se a gente tem que fazer a figura, deixa eu pôr um exemplo aqui para ti. Olha só, considere que eu tenho um ponto A
de coordenadas menos 2 e menos 4, um ponto B de coordenadas 3 e 5, um ponto C de coordenadas menos 1 e 4, um ponto D de coordenadas 3 e menos 2. Estas são as coordenadas dos pontos A, B, C, D que nós temos aqui. Se eu tenho 4 pontos, muito provavelmente nós temos o quê? Nós temos um quadrilátero. Agora, olha comigo. Você tem que fazer a estrutura do plano cartesiano para entender qual vai ser o formato dessa figura que está colocada aqui. Vamos lá comigo. Me diz, quem é o ponto A, professor? O ponto A é menos 2 e menos 4. Então eu vou por aqui, ó. Menos 2 para x e, deixa eu ampliar isso aqui, menos 1, menos 2, menos 3, só um pouquinho, olha lá, menos 4. Então, menos 2 e menos 4 vai nos dar o ponto, o que, pessoal? Menos 2, menos 4 vai nos dar o ponto A. Tá colocado lá. Sabendo desta história, eu quero que você observe o seguinte, ponto A está colocado aqui. Vamos lá. Quem é o ponto B, professor? O ponto B tem coordenadas 13, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto B está colocado aqui, ó, coordenadas 3 e 5. Aquele é o ponto B. O ponto C tem coordenadas menos 1 e 4. Olha comigo, o ponto C tem coordenadas menos 1 e lá em cima nós temos o quê? Lá em cima nós temos 4. Opa! Menos 1 e 4. Este é o ponto C. E o ponto D tem coordenadas 3 para x e menos 2 para y. Então, 3 e, deixa eu colocar aqui para baixo, 3 e menos 2. Este é o ponto D. Me responda, a gente vai escolher o ponto de início e eu vou escolher o ponto A para começar. Escolhendo o ponto A para começar, você vai me dizer o seguinte, olha só, em sentido horário, quem é o nosso próximo ponto, professor? Eu vou de A para C, então deixa eu colocar esse traço aqui, ó, de A para C, ficou torto. Depois eu vou de C para B, depois eu vou de B para D, isso é só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer aqui, e por fim nós voltamos de D para o A. Consequentemente, o quadrilátero em questão é esse que nós estamos vendo aqui. Se nós levarmos isso em consideração, eu quero a área. Você vai por aqui para mim, ó. A área é um meio que multiplica o módulo do determinante, coordenadas do A, menos 2 e menos 4. Coordenadas do C, menos 1 e 4. Coordenadas do B, 3 e 5. Coordenadas do D, 3 e menos 2. Voltamos para o A, menos 2 e menos 4. Essa é a relação que eu tenho aqui. Ou seja, área é igual a 1 meio que multiplica o módulo de menos 8, menos 5, menos 6, menos 12, diagonal principal. Se deu positivo, fica positivo. Se no caso deu tudo negativo, fica tudo negativo. Diagonal secundária. Menos 1 vezes menos 4 vai nos dar 4. Vem para cá, menos 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Vem para cá, menos 12. 3 vezes 5 vai dar 15, vem pra cá, menos 15. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, vem pra cá, menos 4. Uou! Logo, a área vai ser igual a 1 meio, que multiplica o módulo de, atenção, menos 8 e menos 5 vai nos dar menos 13. Menos 13 com menos 6 vai nos dar menos 19. Menos 19 com menos 12 vai nos dar menos 31. Menos 31 com menos 4 vai nos dar menos 35. Menos 35 com menos 15 vai nos dar menos 50. Menos 50 com menos 16 vai nos dar menos 66. Consequentemente, a área vai ser igual a 1 meio que multiplica 66, ou a área é igual a 33 unidades de área, certo? A área, nesse caso, é igual a 33 unidades de área. Fique atento, quando a gente fala de área de um triângulo,
você não precisa fazer o desenho, certo? Quando eu falo de área de triângulo, não precisa fazer o desenho, mas quando a gente fala de área de um polígono qualquer, com 4, 5, 6, eu tenho que fazer o desenho para saber qual é a ordem da sequência de pontos que está colocada ali. Legal? Ok? Meus caros, essa é a ideia que a gente tem para a área de polígonos. Nós continuamos nas próximas aulas falando de geometria analítica, ok? Grande abraço, até mais!